estamos de volta com a segunda parte, como prometido. Espero que gostem. Fiquem bem. Obrigado. Deixa-me entrar aqui. O Zé Carlos monopolizou um pouco esta conversa, mas deixa-me entrar a ver se mudarmos um pouco este paradigma derrotista digamos, depois do que resolvi, eu fecho isto, vou-me embora e suicido-me ali à frente, entro pelo mar dentro e acabou. Olha, que feliz, alguma coisa há de ficar para trás. E isso custa-me, isto custa-me porque eu não tenho nenhuma tendência a suicídio. E por isso tenho que olhar para isto de maneira diferente. Ah, É verdade, tudo que disseram, é verdade relativamente à nossa soberania, relativamente à União Europeia. Eh, eu sou o mais velho daqui, fui um grande apoiante da entrada da União Europeia, porque era a única maneira de Portugal se livrar do comunismo, na altura. Eh, Sou um crítico a partir do momento de que houve os acordos de Maastricht, mais crítico ainda com a entrada da moeda única, quando Portugal não tinha os critérios económicos para entrar na moeda única e falsearam a própria estatística para poderem justificar, com conhecimento da União Europeia, e, portanto, a partir daí ficamos totalmente eh, subservientes à Europa, porque a moeda deixou de ter, o nosso poder sobre a moeda deixou de existir, e por aí fora. O modelo globalista todos nós conhecemos. Eh, eu estou no comércio internacional desde 1980 e sei perfeitamente que o globalismo, inclusive os BRICS, que já se falaram, os BRICS agora mudaram alguns países, mas os BRICS existem desde os anos 80. E o único objetivo é criar blocos de maneira a que esses blocos possam ter alguma soberania no modelo global que se vier a existir. Inclusive, eu fui um, uma, um, um apoiante do globalismo no sentido comercial, porque de repente os mercados eh, transformaram-se em mercados universais em vez de mercados limitados por fronteiras, e isso, para quem está no comércio internacional, é, digamos, a cereja no topo do bolo, poder comercializar para todo mundo. E os anos 80, esse globalismo foi vendido como um comércio livre mundial, que veio a demonstrar que assim não é. E, portanto, eu próprio fui enganado nesse sentido. Eh, Lendo o artigo A Ilusão de João, eh, e eu fiquei com a sensação, posso estar errado, que os próprios libertários e os movimentos libertários não deixam de ser um movimento ou movimentos, de certa forma, condicionados para que este Great Reset se concretize. Ou seja, de certa maneira, fiquei com a ideia de que os ismos, como tu falas, João, incluindo o libertarianismo, não passa de uma ferramenta do Great Reset. E que nós próprios estamos no meio dessa encruzilhada. No entanto, sendo eu libertário, como vocês todos são, eh, eu vejo eh, eh, que dentro dos ismos todos, e nós temos todos que viver com ismos, quer queiramos, quer não, quer dizer, nós temos que ter alguma crença que vai para além da racionalidade, também para aquilo que é a nossa expectativa futura. Eh, o- esta crença do libertarianismo, dentro das crenças todas dos ismos que lá são falados, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, o leninismo, o marxismo, o capitalismo e por aí fora, e a democracia é o único que sai fora do ismo, eh, de certa maneira, é o único modelo que eu vejo dentro desses ismos que diz nós queremos o contrário. Eu sei que um dos modelos da propaganda e um dos modelos da, do modelo de poder é criar um inimigo, que esse inimigo é transformado em alguma coisa ridícula, e esse ridículo faz sustentar que a nossa ideia é a ideia correta. E, portanto, nós, eventualmente, até podemos estar neste grupo
de, das pessoas ridículas. Nós somos os ridículos que estamos a servir para o sistema. Mas, de certa maneira, em simultâneo, nós somos os únicos que dizem vamos alterar o modelo. Ora, eu sou uma pessoa que sempre estive no comércio internacional, mas sempre estive nas empresas. E nos anos 80, o sistema de gestão internacional, mesmo em qualquer parte do mundo, ainda estava muito piramidal, onde ninguém imaginava que um CEO dessas empresas não tinha o poder sobre toda a hierarquia. Neste momento, e nas empresas que eu estive, este modelo piramidal cada vez começou-se a tornar mais horizontal, ou seja, a participação dos meios das cúpulas intermédias e até de base começar a ter importância na gestão. Porquê? Porque alguém, ou durante aqueles tempos, começaram a surgir teorias de que isso podia ser diferente, que esse modelo piramidal podia ser diferente. Ora, eu aqui estou neste ponto e gostaria que o João me dissesse como é que ele vê se efetivamente nós somos aqueles elementos que daqui a muitos anos, não sei quantos, vamos ser a referência de que construímos o modelo, ou se efetivamente nós somos uma, digamos, uma marionete do sistema e que tudo o que nós estamos aqui a fazer é simplesmente contribuir para que o Great Reset se transforme numa coisa real mais depressa. João, o que é que tu achas sobre isto? Repara, hum, há um conceito que é usado em política chamado cooptação. A cooptação significa capturar liderança ou elementos próximos da liderança de partidos e movimentos políticos, ou mesmo antecipar esses movimentos políticos, criando-os de uma maneira controlada. Okay? Isto pode ser complicado para as pessoas normais, metidas na sua vida, profissionais, etc., mas quem anda na política pensa muito tempo à frente e quer controlar a sua oposição. Portanto, nós vemos oposição controlada em múltiplos setores da nossa sociedade. Mas os libertários, eu não acredito que eles olhem para os libertários como ridículos, ok? E eu acho que eles temem os libertários e o movimento libertário, têm tentado, sim, ridicularizar os libertários, às vezes os libertários põem-se a jeito, ok? Por exemplo, o John McAfee, vocês sabem quem é o John McAfee, foi 2 vezes candidato à presidência dos Estados Unidos nas primárias do Partido Libertário, e o gajo é uma figura que, em muitos aspectos, é caricata, ok? E é fácil apresentá-lo como ridículo. Era fácil, não é? Porque ele foi suicidado na prisão em Espanha, enfim. Mas depois os americanos apresentaram um homem chamado Gary Johnson, que vai fazer figuras ganzado em frente às câmaras, não é? E de facto prestou um mau serviço ao movimento libertário. Saindo um pouco do ismo, a natureza libertária é própria da condição humana. Ou seja, qualquer pessoa que se sinta desenquadrada numa sociedade exploratória, repressiva, que sufoque livre expressão humana, é um libertário em potencial. Não precisa saber nada sobre os ismos. Portanto, a condição libertária de libertário é natural. E há muitos libertários, à esquerda também, não é? É mais fácil os gajos de esquerda se enganarem com outras ilusões, mas são libertários, na essência. Por exemplo, o Foucault, que era um gajo de esquerda, é um libertário, na essência. O gajo recusa todo o poder, mas também recusa a moralidade. E nós sabemos que os gajos de esquerda são especialistas na recusa dos princípios morais, dos valores morais, e vendem-se ao mais baixo preço. Nos conservadores também temos libertários. Os conservadores minarquistas são libertários na essência. Não é? Não precisam de ter grande cultura política. Eles sentem que
têm que ser. E os teus depois têm uma ascensão moral mais fácil, porque normalmente são religiosos. Entre os libertários, os libertários podem separar-se em alguns grupos, aos tradicionalistas, aos libertários agoristas, os libertários mais com aspecto distributista, aos libertários sociais, que, enfim, que eu já não considero libertários, porque pretendem entregar grande poder de regulação ao Estado. Mas o libertário, mesmo sem o ismo, é, na essência, uma pessoa que recusa a subjugação a uma autoridade na qual não vê legitimidade. E, há outro aspecto, no movimento libertário, nós temos um princípio moral do qual podemos deduzir todo um edifício de moralidade, mesmo quando somos ateus, que é o princípio de não agressão. Não faças ao outro mal, nem faças aquilo, o que significa não faças ao outro aquilo que não gostarias que fizessem a ti. A partir daqui, o edifício moral pode erguer-se. A Ayn Rand, com o objetivismo, criou também uma própria moral libertária, não é? Que era do atomismo, é radical do ponto de vista de atomismo individual, etc. Mas ela depois nem praticou aquilo na vida dela, porque a vida dela teve relações, criou instituições, viveu na sociedade, etc. Portanto, o atomismo individualista da Ayn Rand não ficou demonstrado na própria vida da Ayn Rand, mas os princípios morais, independentes de uma reflexão metafísica religiosa, estão no movimento libertário. Eu não vejo mais nenhum outro movimento político que possa ter esse princípio moral deduzido, até mesmo sem precisar do direito natural. Porque é simples. A lei libertária do não agridas, sobre a qual podes construir o edifício moral, deduz, por exemplo, a partir do princípio de força. Não é? Se a minha força é igual à tua, estamos num ponto de equilíbrio. Se a minha força é superior à tua, estamos num ponto de desequilíbrio. Portanto, há que igualar as forças e respeitar o vizinho, a pessoa com quem nos relacionamos, em todos os aspectos. Portanto, isto está lá. Agora, relativamente à questão da esperança e à desesperança, porque nas perguntas do José Carlos Moraes, nas respostas eu explorei. Repara, o que eu pretendo fazer é explicar como é que nós estamos numa situação, agora vou usar o termo, fodida. Estamos numa situação fodida. Ok? Portanto, não há como dourar a pílula. Antes de podermos fazer qualquer coisa para sair da situação fodida, temos que compreender a situação fodida. Ok? E eu percebo a situação fodida melhor hoje do que percebi há 3 anos, do que percebi há 1 ano, do que percebi há 2 anos, do que percebi há 10 anos. Eu também fui na pataquada da bondade da adesão à União Europeia, mas não havia alternativa na altura. Meteram o comunismo, meteram-nos os incompetentes todos no governo, tivemos inflação, uma derrapagem económica tremenda, portanto aquilo serviu um fim, aqueles anos a seguir ao 25 de Abril, serviram um fim, foi agudizar a nossa situação, não esquecer que a nossa revolução é feita por um homem chamado Carlucci, com apoio da CIA, etc. Não foi uma revolução, foi uma color revolution, como já têm feito muitas em vários países. Portanto, era preciso capturar as nossas colónias, etc. Portanto, agora, se não percebermos a dimensão do problema em que estamos em que nos inseriram, a que vivemos, como é que podemos fazer alguma coisa para sair de lá? Não sei. Uma conversa de 1 hora e meia, ajuda a perceber, certo, mas vamos espalhar conhecimento para que outras pessoas explorem, busquem saber, entender o que é que nos trouxe aqui. Estudem a história da União Europeia, quem eram os gajos do Clube de Roma, de onde é que vinham os gajos do Clube de Roma, quem é que eram os grupos onde é que eles participavam. Cheguem à conclusão que esses grupos eram os tecnocratas eugenistas que fundaram o nacionalsocialismo, ajudaram a fundar o nacionalsocialismo e o fascismo em Itália. Percebam as ramificações da trama política que se montou no Ocidente, para depois então poderem falar
com propriedade, quando são questionados. Este é o meu ponto. Agora, é evidente que deixam-nos chegar ao mainstream, falar assim? Não. Não deixam de maneira nenhuma. Cancelam-nos, cortam-nos. Poderia fazer diferença termos uma pessoa libertária em público? Claro que sim. Como é que se chega lá? Não sei. Não é? É muito complexo montar uma coisa dessa. Uma coisa. Daria esperança? Claro que daria esperança. Mas, João, boa noite. Eu concordo com quase tudo o que disseste. Estamos literalmente fodidos, não é? E que o caminho tem que ser a descentralização das coisas. Como é que tu vês estas pequenas iniciativas de sessão? Aqui há uns tempos tivemos aí aquela história do Reino do Pineal, que é um monte de gente que se juntou num terreno e quer viver fora do Estado. Depois, na história também temos algumas coisas, que foi a chamada Revolução dos Cocos, né, em Papua Nova Guiné, que a Papua Nova Guiné era financiada pela Austrália por causa lá de uma mineradora e o pessoal conseguiu expulsar, mesmo sem armas, o exército de Papua Nova Guiné. O que é que tu achas que estas iniciativas podem gerar alguma coisa? Como é que tu vês? Vês isto mais de uma forma que a longo prazo são subvertidas e são outra vez cooptadas e vês algum sentido nisto? Olha, acho que os tipos do Reino do Pineal calaram-se bem caladinhos, deixaram de dar entrevistas e devem estar bem fechadinhos, esperando que não os chateiem mais depois da Polícia Judiciária lá ter ido questionar porque é que eles não tinham registado as crianças à nascença e porque é que provavelmente não vacinaram as crianças à nascença. Não é? Os gajos do Reino do Pineal. Isso realmente foi um grande erro deles. Não, aparecerem publicamente foi, quer dizer, bom. Agora, a questão é, mesmo não aparecendo publicamente, se houver um número suficiente de comunidades que se isolem numa sociedade onde a quarta revolução industrial está implementada e onde, por exemplo, há CBDC, onde o acesso à internet é controlado com uma carteira digital, eu vejo muita dificuldade para essas comunidades trabalharem umas com as outras. Por exemplo, fazerem mercado umas com as outras. Uma é especialista em galinhas, outra é especialista em vacas. Enfim, eu vejo, por exemplo, as vacas são inimigo a abater na agenda de carbono. Não é? Então, agora na Irlanda estão a abater 200 mil vacas. Na Holanda estão a nacionalizar 30% das terras agrícolas. Portanto, é evidente, uma pequena comunidade pode sobreviver mais tempo, mas durante quanto tempo? Em que condições? Como é que se ligam à rede elétrica? Podem ter poços. Os poços hoje em dia têm que ter contadores, têm que ser declarados. As galinhas têm que ser reportadas. Portanto, há toda uma série, há toda uma rede de controlo que pode chegar a essas comunidades que não dá grande tranquilidade. Repara, não faz sentido, do ponto de vista dos globalistas, pressionarem grandemente e impedirem que as pessoas comecem a constituir essas comunidades. Porque se eles fizessem pressão imediata, estavam a levantar a bandeira e a dizer o que é que estão a fazer, de maneira muito clara. De maneira que, reparem, isto vai-se fazendo o nudging. O nudging é um conceito das relações públicas muito interessante que permite ir fazendo derivar o comportamento da população ou do grupo que quer ser influenciado gradualmente ao longo do período. O nudge está a ser feito gradualmente. Eles não querem introduzir rupturas muito bruscas que depois levantem a suspeita de que há qualquer coisa, obviamente, de grande potencial ou de repressão efetiva em curso. Portanto, o objetivo são as smart cities. São as grandes cidades, os grandes conglomerados populacionais, onde o controle da população é praticamente absoluto. Não sei se conhecem um conceito que é o panóptico. É uma prisão construída pelos seus próprios prisioneiros, onde todos se controlam uns aos outros e há um sistema central que controla todos.
Ok, ou seja, portanto, a cidade eu andei metido, quase que meti nisso, ingenuamente, Isso foi quase o Covid, não é? Toda a gente anunciava uns aos outros e informavam o o Covid foi, central. o Covid foi um ensaio para Foi, muitas coisas. a fake media foi ensaio para isso mesmo. Foi um ensaio para muita coisa. Mas as smart cities são uma coisa que querem implementar. Vocês já viram fotogens, já ouviram falar das cidades dos 15 minutos, não é? Estão a ser implementadas em Portugal ensaios desses, não é? Para aprender. Então, Alverca vai ser uma cidade dos 15 minutos. No Reino Unido colocaram barreiras à saída das zonas de 15 minutos, não é? É evidente, depois, quando pressionam demais, a população desconfia, levanta o sobrolho, e nos Estados Unidos, por exemplo, as câmaras de vigilância do Sadiq Kama em Londres, se tens um veículo a combustão e entras em Londres, há câmaras que apanham a tua matrícula e recebes uma multa de 20 libras, ou 25 libras, acho eu, 20 ou 25 libras, em casa automaticamente. E o que é que a população está a fazer? Tem cortado os cabos das câmaras todas. Não é? Portanto, há resistência. É, Agora, coisas. os famosos Blade Runners, não é? Que deitam as câmaras abaixo. Pois. Pá, mas há uma esperança. E ainda há meia dúzia de pessoas que ainda estão acordadas. Sim, só que aqui na nossa parvónia portuguesa estamos todos tranquilos, mas nós também temos sorte, porque de alguma maneira o nosso amigo Costa não tem sido mauzinho de todo, não é? Vocês viram durante o Covid como é que foi o horror que foi na Áustria. Sim, Os não. austríacos, em Itália Canadá. também foi, no Canadá, quer dizer, nós aqui passámos muito suavemente, porque apesar de tudo ainda deve haver da parte do Costa uma certa renitência, porque ele deve saber o que é que está a ser implementado, não é? Mas eu estou em crer que o Costa não é um homem totalmente cruel, não é um Trudeau, não é um Macron, não é um Sanches, ok? Portanto, é um homem que vai com alguma leniência em cima da população, sabendo que tem de cumprir o que vem lá de fora. Ok? Portanto, de certa maneira, somos periféricos, estamos aqui mais protegidos, não temos grande importância, Somos pequenininhos, não é? somos pequeninos e tal. Dá para passar umas Costa, férias giras, é, enquanto acontece o retro. Costa está mais preocupado em saber como é que o dinheiro vem para dentro da União Europeia para nós do que propriamente criar qualquer agenda. Isso é É evidente, não é? notório. O É Costa é um notório. sobrevivente, não é? Claro, nós somos um país de sobreviventes e é isso que Uh, temos estado a fazer e, portanto, o Costa não arrisca ir mais além do que isso porque pode pôr em causa, digamos, a própria soberania e este encosto que temos permanentemente à União Europeia. Hum, eu, eu, eu compreendo perfeitamente, quer dizer, nós estamos num caminho que nós estamos num caminho mais ou menos entre o Blade Runner e como é que se chama aquele filme inglês Fahrenheit. o Fahrenheit também, mas O também, Admirável Mundo Novo. não, aquele que o gajo aparece com a máscara, wet, O V de Vendetta? o V de Vendetta, exatamente. Não, não vai acontecer. Nós estamos no meio disso, não é? Sendo que quem está a ganhar é o Blade Runner. Portanto, nós estamos a ficar cada vez mais eh, entregues a um modelo de controle permanente, que a tecnologia permite que assim seja, não é? Nós todos estamos todos muito felizes por estar nas redes sociais, por termos o nosso smartphone, mas todos os nossos movimentos estão a ser controlados e vistos e monitorizados a qualquer segundo e minuto. Portanto, se alguém diz que quer ser anónimo, já não é há muito tempo, está enganado. Mesmo os do Reino do Pineal, que eles próprios não conseguiram fugir à tentação das redes sociais. E por isso, a partir daí, ficaram logo monitorizados no sistema. Uh, eu continuo-me a preocupar imenso, porque eu sou um pró-vendetta, não é? Eu acho que, sendo um otimista por natureza, eu acho que a vendetta vai prevalecer.
Ou seja, nós vamos chegar ao ponto da ruptura com o modelo, até a própria história assim o demonstra, eh, mas de facto nós estamos num processo onde o caminho para a limitação dos nossos atos e gestos eh, estão, como é que direi isto? É esse caminho que está a prevalecer. A minha preocupação, e acho que o objetivo de um blog deste, de um podcast deste, é dizer assim: puta que pariu, estou farto disto. E, portanto, se nós estamos fartos disto, e o que eu gostaria de ver e sair daqui era como é que nós podemos orientar, não no sentido de condicionar, mas no sentido de transmitir ideias, porque o condicionar pode ser interpretado de maneira demasiadamente uh, uh, o poder, mas nós estamos também, é verdade, estamos numa luta de poderes. Como é que nós podemos vender a desconstrução deste modelo que está a ser prevalecente? Como é que nós podemos ajudar a que um dia possa existir a vender? Como é que nós podemos fazer isso? Porque é aqui que nós temos que lutar, não é na- na- nesta reflexão. Ok, sim senhor, nós estamos atentos, nós sabemos disso. Eu acho que não há português nenhum que não saiba disso. Todos os dias treme em ir à caixa de correio porque sabe que pode estar lá uma carta de uma coisa chamada AT, que é a polícia do mundo, é a AT, neste momento, as ATs destes locais, não é os exércitos, nem são os exércitos, nem são as polícias, são as ATs. E as ATs criam arrepios a qualquer pessoa. E eu acho que neste momento não há em Portugal nenhum cidadão que tenha, eh, que se sinta à vontade para abrir a caixa de correio. Eles, mesmo o maior cumpridor de tudo, sabe que, ou melhor, não sabe se é cumpridor de tudo. E vai ter medo de abrir a caixa de correio. Portanto, nós temos as pessoas perfeitamente conscientes do estado de subserviência em que está. Sabemos também que isto é um comportamento, digamos, social, normal, que as pessoas, perante a sua incapacidade e a sua fraqueza perante um poder maior, tendo a, a conjugar e a viver na vida adaptar a sua vida a essas condições. Mas cabe a nós, acho, poder alertar, para além do alertar, poder dizer há caminhos. E é aqui que me preocupa. Ok, tu falaste, João, dos 50-50, que é uma estupidez. É uma coisa inconcebível. Eu não apliquei o termo estupidez, mas está Pá, bem mas, mas, aplicado. mas digo É, eu, é, mas digo eu, mas digo eu, diga, sem, ok. sem, sem termos. Sim, Eu sim. acho que é uma estupidez também. É uma estupidez, é uma estupidez. É uma estupidez. Sim. Ok, é uma estupidez porque não tem sustentação nenhuma, não há nenhuma base de sustentação que as pessoas digam assim: isto é aplicável, isto é concebível num curto prazo. Mas nós temos, e eu acho, pelo menos eu, tenho a obrigação de encontrar caminhos de curto prazo que possa dizer, vamos por este caminho. E a mim preocupa-me imenso, por exemplo, agora tem-se falado muito do Milei e do Milei que é o libertário, afinal não é libertário, é colocado pela CIA, afinal não é colocado pela CIA, é um gajo que está não sei o quê. Mas eu vejo uma pessoa que dá um caminho que, independentemente se ele está ainda subserviente, pelo menos está a querer retirar uma parte dessa subserviência. E eu acho que nós temos que pensar desta forma. Como é que nós vamos fazer com que as pessoas saiam da subserviência? Porque é isso que nós temos que orientar e não propriamente entregarmos-nos
ao, digamos, ao ato consumado do Blade Runner. Uh, uma questão de princípio. Como diz o Jordan Peterson, se tu queres mudar o mundo, começa por arrumar o teu quarto. Ou arrumar a tua casa, não é? Para nós que já somos adultos, não é? Portanto, antes de podermos intervir no mundo, e todos nós fazemos intervenção no mundo, na rua, com os amigos, com a família, etc., não é? Arrumemos a nossa casa. Pensemos muito bem. De onde é que nós viemos, onde é que estamos e o que é que se pode fazer no futuro. A primeira que se pode, ainda no sentido de arrumar a casa, devemos preocupar-nos com a nossa alimentação, profundamente. Coisas básicas, muito primárias. A alimentação está carregada de toxinas e de venenos que são colocados com intenções negativas. Não é teoria da conspiração. Okay? O flúor na água não é preciso para nada. O flúor não tem efeito medicinal nenhum positivo. Vocês vão investigar qual é a primeira vez que é mencionada a utilização de flúor. Pesquisem nos vossos motores de busca. Onde é que foi utilizado o flúor pela primeira vez? Okay? Os trigos transformados, já não há praticamente farinhas originárias dos trigos tradicionais. São todos transformados. A intolerância ao glúten não acontece por acaso agora em quase 30% da população. Okay? Aquilo tem fatores de infecção permanente, as pessoas estão permanentemente, quem come pão habitualmente, que não seja de farinha tradicional, está a contribuir para a sua inflamação crónica, que depois vai redundar em problemas de saúde. Portanto, controlem muito bem os ingredientes todos. É evidente que um libertário que vai comer insetos merece o que lhe vai acontecer a seguir. Não é? Portanto, alimentação, desporto, vida saudável, evitar beber em excesso, uns copos de vez em quando, mas fugir numa sociedade que tende a deprimir-nos, não é? Um gajo consciente do que vai acontecer, do que está a acontecer à nossa volta, tem tendência a fechar-se e a deprimir-se ainda. Portanto, garantir que a nossa integridade física, psicofísica, estão mantidas. Depois, não ter medo na rua e em todo lado onde participa, lembrar a toda a gente que imposto é roubo. É um ótimo início de conversa. Não é? E quando à nossa volta, eu faço isto com as pessoas, até mesmo as mais inocentes relativamente à maldade daquilo que se passa. Eu quero que eles se fodam, que eles vão para o caralho, que me deixem em paz. E depois passo a explicar porquê. Porque é que nós não precisamos de pastores em cima das nossas costas. Okay? Portanto, participemos na vida pública, familiar, das amizades, etc., com a compreensão de que há o nosso amigo Vítor Cunha, não é? Ele explica uma coisa que o Platão já sabia, o Aristóteles já sabia, e que na nossa sociedade contemporânea caiu em desuso, que é tu não vives em sociedade sem que à tua volta tudo seja político. Tudo é político. Não é, António? Estás sem som. Tudo é político. Portanto, faz parte da ilusão que o sistema quer criar, dizer às pessoas, não, a política é esse mundo complicado, difícil, complexo, não sei o quê. Não é nada. Há uns parasitas e há os parasitados. E mesmo aqueles que também recebem do sistema, e que são parasitas também, acabam por morrer com o hospedeiro. Uhum. Não é? Não há parasita nenhum que não mate o hospedeiro. Todos os parasitas, os piolhos, uma infecção de piolhos suficientemente grave mata uma pessoa. Não é? A ténia mata o hospedeiro. Todos os parasitas. Portanto, ter a coragem de nos mantermos limpos, organizados, asseados e em saúde física para viver, para combater mais um dia no mundo político. Isto não é uma coisa fácil de fazer.
É uma coisa difícil de Isso fazer, mesmo. difícil de fazer, não é? E depois, epá, façam amor, não façam a guerra. Depois de compreendermos muito bem como é que estamos fortalecidos, física e psiquicamente, então, se calhar acontecem movimentos, acontecem, pessoas vêm-nos pedir ajuda, vêm-nos pedir para participarmos desta maneira. Por exemplo, agora vou falar concretamente de pessoas. Houve uma esperança nos anos, no final dos anos da década de 2010, que foi consubstanciada num movimento liberal, que depois foi cooptado pela Iniciativa Liberal, em que participou a Oficina da Liberdade. Os nossos amigos todos da Oficina da Liberdade estão afastados. Uhum. Tá, tá. Era um movimento que prometia, eram liberais clássicos, alguns libertários, etc., mas que prometia alguma participação cívica, não digo partidária, digo cívica. O que é que aconteceu a esse grupo? Desmotivou-se, desligou-se. Aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido à geração do Mesquita Nunes e de alguns com os blogs insurgentes, Esse é do movimento Blasfemo blog Marita, etc. do fim dos Não, anos não foi, António. E o que aconteceu? primeiros. Sim, sim. Submeteram-se ao sistema. Submeteram-se ao sistema. Passaram a viver naquela corda bamba dos benefícios que os parasitas lhes atribuem para eles se calarem. Isto é uma tristeza. Isto é uma tristeza. Mas, quer dizer, as pessoas, num mundo onde cada vez é mais difícil ter livre iniciativa, porque é tudo hiperregulado, caríssimo, ter uma empresa hoje em dia é um inferno fiscal, não é? Normalmente as pessoas encostam-se. Encostam-se aonde? Organizações que dependem do sistema. Portanto, não há uma solução mágica, ninguém tem a varinha mágica, não há uma maneira de resolver. Agora, queremos aumentar a esperança, então comecemos por nós próprios. Uhum. Eu, eu acho que eh, deixa-me só fazer aqui uma pequena referência. Eu sou associado à Oficina da Liberdade, não tenho que defendê-los nem pouco mais ou menos. Temos amigos comuns, tu sabes, João, também dentro da oficina. Não sei se penso ou não conheço a lista toda dos associados. E de facto, aquela toda a atividade antes pré-pandemia da Oficina da Liberdade esgotou-se, de certa forma, um pouco também em reflexo de uma ilusão que foi criada através da iniciativa liberal e, e que muitos dos seus associados consideraram que o trabalho feito para criar um movimento liberal dentro do espectro político que tinha sido feito. Eu acho que é um pouco isso. Só há ali de uma ou duas exceções que continuam a lutar quase a título individual, um pouco a título de- da associação. Eh, e eu não sou um crítico a esta situação porque eu compreendo, porque estamos num mundo totalmente controlado e lutar contra o Adamastor não é fácil. E ao fim de alguns anos o cansaço vem porque não há retorno. E retorno no sentido das pessoas sentirem que na sua vida não vai ser afetada por essas tomadas de posição. E nota-se isso, muitos dos elementos da iniciativa da Oficina da Liberdade, de certa maneira, reduziram a sua atividade porque sentiram, acho eu que sentiram que provavelmente a sua posição social também poderia ser afetada. Pronto, isto é uma à parte, mas concordo. Essas orientações que fizeste, de certa maneira, é aquilo que eu chamo uma consciência de cidadania. No fundo, nós temos que ter uma consciência de cidadania. E essa consciência de cidadania vai nos dar a possibilidade, então, de intervir e de começar a sentir que podemos ter uma voz.
o que me parece, e eu acho que é a parte mais difícil do processo, independentemente de termos a casa arrumada, eh, acho que há dois pontos fundamentais. O primeiro é, nós somos ensinados, eu já senti isso, estava no meio da Revolução, entre os meus 10 e os 15 anos, João, que talvez também tenha sentido, mas eu, olhando agora para o meu filho de 22 anos e vendo o que é que ele recebeu na escola, eh, cada vez mais foi introduzido na nossa mente que a cidadania não se faz pela intervenção individual de cada um de nós para fazer crescer a sociedade. Aquilo que nos é ensinado ou que nos foi ensinado e está a ser ensinado é que a cidadania é aceitar que o Estado nos resolve. Portanto, nós estamos com esse ponto. Eh, A outra, a outra referência que nos complica a vida é que o modelo que os Estados, sendo elas ferramentas de quem quer atingir o poder, e o Estado não passa efetivamente de um organismo de poder, e não é o único, ele é um processo integrado, e aí concordo contigo, não vale a pena acabar com o Estado, porque o Estado não vai resolver nada, vai continuar a haver estruturas de poder. E, portanto, nós o que temos é que fazer diminuir essas estruturas ou distribuir essas estruturas de maneira que elas fiquem com menos poder e menos intervenção. Mas o que acontece é que nós todos temos boas intenções, mas lá vem o Estado com mais um modelo de opressão, com mais uma opressãozinha, com mais outra, que neste momento podemos dizer que a saúde não funciona, não funciona, mas as pessoas em geral, mesmo aquelas que eram uma sociedade, uma classe média que há 10 anos dizia, eu tenho o meu seguro de saúde, eu tenho a minha poupança nas PRRs, eu tenho isto, tenho aquilo, e neste momento não tem nada e está dependente da segurança social, está dependente do Serviço Nacional de Saúde, está dependente dos modelos de educação. Ou seja, é o próprio Estado, é o próprio modelo que retira essa atividade de cidadania. E eu posso ter a casa arrumada, mas no dia seguinte, porque há uma mudança eh, ou melhor, porque o Estado e o poder vê que essa casa arrumada pode se tornar um problema, e eles fazem logo qualquer coisa para desarrumar a casa. Seja um aumento de impostos, seja uma intervenção eh, económica, seja até uma porcaria de uma lei de não O, poder deixar as o beatas, não certificado é? energético, Ou as novas certificado regras da eficiência energético, energética, por exemplo. tu queres construir uma casa e as casas não podem ser construídas sem não sei o quê, tu queres fazer seja o que for, e então isto o que provoca é o descrédito total. É o descrédito total no sistema e o descrédito em nós próprios. Não achas que nós estamos a entrar num modelo em que, eh, eh, digamos, a, in- a incapacidade já parte de nós como indivíduos e não do modelo em si? Ou seja, os António, indivíduos já não têm essa força para conseguir combater António, a- no sistema que foi montado para garantir que as pessoas são formatadas, aquiescentes e complacentes com o poder, e nós vemos isso agravar-se de geração a geração, e lembro mais ou menos, mais uma vez, o que é que falei relativamente ao flúor na água. Não é de espantar que as pessoas ou ficam amorfas, não é? Eu não gosto do termo cidadão. Cidadão foi um termo que surgiu na sequência da Revolução Francesa e que já é uma formatação do indivíduo de determinada maneira que satisfaça os fins do Estado. Ou seja, o indivíduo é compreendido a partir do momento em que é uma célula do Estado. Uh,
somos pessoas, temos famílias. Mas, portanto, neste modelo de formatação, em que, por exemplo, a psiquiatria, eu recomendo que leiam sobre a antipsiquiatria, que foi um movimento de alguns psiquiatras que se revoltaram com aquilo que era feito na psiquiatria nos anos 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos, em França também. Houve muita gente francesa, na altura a esquerda ainda lutava contra o establishment. Levantou sérias questões sobre a psiquiatria e criou um movimento antipsiquiatria. Mas não é de espantar que a saúde mental das pessoas ande tão afetada, ok? Eu não quero dizer que há uma depressão geral, eu quero dizer que as pessoas andam tristes, ok? Andam abatidas, andam... Não há um desígnio comum para as pessoas. Ou seja, quando a narrativa oficial do sistema explica às pessoas que elas são um vírus parasítico para o mundo e estão a destruir o planeta Terra, e depois taxa, dificulta a vida, aumenta os custos energéticos, aumenta os custos de tudo, destrói a saúde, destrói a educação, porque as pessoas estão a ver o que é que acontece aos filhos. Entram na escola miúdos alegres e saem da escola miúdos infelizes. Infelizes e revoltados. Obrigaram a andar praticamente 2 anos de máscara nas trombas, coitados dos miúdos. Foi um crime horroroso. Atrasos no desenvolvimento da linguagem, nas crianças mais pequenas, etc. Portanto, o que fizeram nos últimos anos foi um crime horroroso. Portanto, é normal as pessoas andem tristes, deprimidas, e que nós não temos dados, não há estatísticas. Se tu vais à Pordata, os dados acabam em 2020, 2021, sobre uma série de aspectos demográficos. Nós não sabemos o que é que está a acontecer na sociedade neste momento. Sabemos que há excesso de mortalidade, mas os números não batem certo. Se formos ver por escalões etários, somamos os escalões etários, não batem com os dados totais da mortalidade. Não sabemos, dados de saúde temos até 2021. Tudo isto tem um peso tremendo sobre a existência das pessoas. Mas reparem, não se trata de abater a esperança. Trata-se de compreender que nós estamos, de facto, numa guerra que está a ser movida contra a humanidade. Isto é uma guerra anti-humana. O objetivo desta guerra é destruir as estruturas anteriores e criar novas estruturas de modo completamente diferente, onde os indivíduos já nem sequer pertencem a famílias, porque um dos objetivos é a destruição da família. Destruição da família, pura e simples. Não é? Crianças com múltiplos pais e mães, gravidezes autónomas, sem precisar de homens. 20% dos miúdos nos Estados Unidos afirmam-se não binários, ou são homossexuais, criaram uma panóplia de nomenclaturas complicadas. Portanto, as pessoas estão numa sociedade que está a ser desestruturada de maneira propositada para criar angústia, ansiedade, insatisfação, doença. Está-se a criar doença de maneira completamente propositada. E nos aspectos é doença mental. Quando a doença mental impera na sociedade, o que acontece? A sociedade desestrutura-se, as pessoas deixam-se poder associar, deixam-se poder refletir, desanimam-se. E o que acontece? Necessariamente, a resistência à implementação do desejado reduz. Não é? Agora, eu não posso, nenhum de nós pode pegar no carro, não é? E ir bater à porta das pessoas e dizer, olha, está-se a passar isto assim, assim, veja que a situação do mundo é esta, que a realidade da maneira como o Estado está a ser utilizado é esta e aquela outra, o que acontece. Não dá, não temos possibilidade. Portanto, só podemos fazer aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Eu recordo, peço para recordarem o que aconteceu numa Segunda Guerra Mundial. Morreram milhões e milhões de pessoas, pela maior parte dos países europeus. Foi um horror completamente desgraçado. Não chegámos ainda aí, não é? Mas já estamos numa situação
de guerra efetiva, chama-se uma guerra híbrida. Portanto, é muito séria a situação, muito séria. A única coisa que eu consigo imaginar é transformar onde eu posso. Onde é que eu posso? Por mim próprio. E uma das coisas em que eu encontro muita satisfação é no perceber, ou tentar perceber, o que é que nos trouxe aqui. É evidente que não posso fazer isso a ouvir telejornais e a ler o Jaime Nogueira Pinto. Se eu vou ler o Jaime Nogueira Pinto, vou ser desinformado. Aquele homem é um dos maiores intelectuais portugueses, vive há 70 anos, não sei quanta idade é que ele tem, neste sistema. Ainda hoje fui ver a bibliografia dele e não há nada que me apeteça ler, porque eu vá aprender alguma coisa substancial sobre o que é o mundo político e histórico. E ele tem dezenas de livros. Ou seja, onde é que eu vou buscar a informação? Tenho que ir buscar lá fora. Tenho que buscar lá fora. Hoje em dia temos a internet, portanto, no YouTube, para quem tem mais dificuldade a ler, mas que fala inglês, infelizmente, isso é mais uma barreira. Para perceberes o mundo contemporâneo, tens que falar inglês. Quem não fala inglês, da nossa população, e apanha as nossas televisões, epá, que sabe menos ainda, não é? Depois são massacrados nas escolas durante 12 ou 16 anos se fizerem a faculdade, e saem de lá mais macaquinhos de imitação ainda. O que é que nós podemos fazer? Concentrarmos em nós próprios, desenvolver o grupo à nossa volta, tentar afetar positivamente as pessoas com quem contactamos. Não é? É a única coisa que vejo, não é? Não passa pela cabeça tentar derrubar o regime da União Europeia. Quer dizer, onde é que nós vamos bater à porta? Não é? Nós, pelo que eu entendo, João, nós estamos de acordo em relação ao diagnóstico e o que está a faltar aqui é alguma dimensão crítica deste movimento. Porque Em que sentido? acho que a proposta libertária pode dar solução a muitas dessas questões. Mas se não houver uma massa crítica, onde nós pudermos trocar impressões e falar com pessoas em massa, eu diria a partir dos 5% da população, já há uma massa crítica para criar um movimento muito interessante que pode levar a resultados positivos. Epá, Ricardo, eu lembro-me que quando é que foi a reunião em Pombal? Foi em setembro do ano passado? Foi, não foi? Em janeiro. Foi em janeiro? Deste ano. Janeiro deste ano. Janeiro deste ano, sim. Uns meses antes da reunião em Pombal, o Carlos Novaes anunciou que iria sair da presidência da associação e iria dar o espaço a uma pessoa alternativa que pudesse incorporar a prossecução do caminho e a alteração toda a gente sabia, claudicada, cristalizada, a solução que havia, que não era solução nenhuma, porque basicamente a associação estava parada, não é? O mundo a cair à nossa volta, e o presidente da associação libertária está a propor a redução de 50% da despesa e diz umas quantas pataquadas nas redes sociais, não tem aparecimento público absolutamente nenhum, não vai a debates, não vai a conferências, não tem presença pública absolutamente nenhuma. Então, chegou à conclusão que teria que sair. Foi constituída uma solução alternativa e o que aconteceu? O movimento do Carlos Novaes troca as voltas a toda a gente, assume que quer ficar, coloca como vice-presidente na sua candidatura um indivíduo que nada tem de libertário, com ligações muitíssimo esquisitas, para não dizer mais, que convence o Carlos Novaes que ele é absolutamente essencial para manter o movimento libertário, arranja mais uns quantos seguidores e consegue, via uma coisa horrorosa que eles fizeram, manipularam nitidamente a eleição, porque não houve caderno eleitoral para as listas opositoras, nunca. Nem no dia da própria eleição, a lista opositora pôde olhar para o caderno eleitoral. Mas o Carlos Novaes pôde. Ou seja, convidou as pessoas suficientes, fazendo as contas, que é assim que se ganha eleições nos partidos políticos. É com o caderno eleitoral. Ele fez essa jogada e ganhou a eleição. Contrariando aquilo que ele tinha dito.
que iria sair para dar espaço a outras pessoas poderem prosseguir. Foi um tiro no pé? Foi. O que é que eu lhe disse? Quando acabou a eleição, levantei-me, estava na mesa com toda a gente e disse: Olha, Carlos, acabaste com o Partido Libertário hoje. Ele ficou muito ofendido e incomodado. Mas é verdade. Quanto tempo é que aquilo custou? É recuperável? Não sei. Não tenho ideia. Tenho vontade de interferir e de não, não tenho vontade. Não tenho vontade. Porque, sinceramente, depois daquilo que ele fez, se eu tenho uma discussão com ele e ele nega aquilo que fez, chegamos a facto, fisicamente. Porque o gajo não teve noção do enorme custo que aquilo teve para o movimento libertário em Portugal. Foi completamente irresponsável. Completamente irresponsável. Mais um exemplo de cooptação, na minha opinião. E de grande necessidade de protagonismo, um narcisismo a toda a prova, porque o gajo podia ter-se mantido a colaborar para o fim comum, uma vez que já se tinha demonstrado que ele não era capaz de levar o barco a bom caminho. O que é que ele escolheu fazer? Manter o protagonismo e o narcisismo. As cócegas no ego que lhe faz ter no cartão de visita presidente da Associação Libertária. Isto é uma vergonha. O que ele fez foi uma vergonha. Bom, com esta nota, eu vou colocar na descrição o link que dá acesso ao artigo e gostava que dissesses quem quiser seguir o teu trabalho, qual é a melhor forma de seguir as tuas publicações e tudo. Eu não tenho nada a publicar muita coisa. Não tenho. Epá, não sei. Se quiserem fazer mais podcasts, já talvez esteja disponível, sim. Estou no Facebook, enquanto não acabarem com esta conta também. Já acabaram com duas anteriores. Mas podem encontrar João Pereira da Silva, a fotografia de óculos escuros. E no Contracorrente, volta e meia, vou publicando qualquer coisa. Mas eu estou a escrever essencialmente para deixar memória aos meus filhos. Não é? E, enfim, é por aí. Muito bem, muito obrigado por teres vindo ao nosso podcast. Ficamos por aqui. Muito boa noite e até ao próximo episódio.